E aí, galerinha, beleza? Curtiram o fim de semana? Segunda-feira hoje, aula de língua portuguesa com o professor Maicon. Mais um conteúdo aí maravilhoso, dando sequência ao nosso conteúdo anterior. A aula de hoje é referente ao dia 7 de junho de 2021, segunda-feira, continuando os conteúdos de construção do sentido e relações lexicais, capítulo 15, página 154 a 162. Lembrando que, na aula passada, nós já tínhamos visto sentido e contexto, a importância do contexto, sentido literal e sentido figurado e polissemia. Hoje nós daremos continuidade com campo semântico e quanto tempo der aí para frente, beleza? Então, preparados para mais uma viagem louca aí na língua portuguesa? Clique, 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 clique. Eu vou considerar isso como sim, então vamos lá. Campo semântico. Leia o texto abaixo atentamente para entender melhor o que seria esse tal campo semântico. O título é Piada. Não faltam piadas sobre hipotéticos extraterrenos e suas reações às esquisitices humanas. Tipo, o que não diria um marciano se chegasse aqui e... Como se já sabe que Marte é um imenso terreno baldio, onde não cresce nada, o provérbio homenzinho verde teria que vir de mais longe. Mas sua estranheza com a Terra não seria menor. Imaginem, por exemplo, um visitante do espaço olhando o mapa do Brasil e depois sendo informado de que um dos principais problemas do país é a falta de terras. Nosso homenzinho teria toda a razão para rolar pelo chão, gargalhando por todas as bocas. Olha só, galera, esse texto ele faz diversas referências a um mesmo ser. E o campo semântico nada mais é do que isso, quando você pega diversas referências a um mesmo ser. Olha só, no texto, o mesmo conceito, ser extraterrestre, é recuperado por diversas palavras e expressões. Extraterrenos, marciano, homenzinho verde, visitante do espaço, o nosso homenzinho. Olha só, no interior do texto, todas essas palavras e expressões estão relacionadas porque assumem um mesmo sentido. Todas as palavras e expressões utilizadas pelo autor do texto cumprem a função específica, fazer referência ao conceito de ser extraterrestre. Quando, em um texto, observamos a presença de vários termos relacionados a um mesmo conceito ou ideia, dizemos que formam um campo semântico, ou seja, tudo está relacionado ao mesmo conceito, é um campo semântico. Beleza? Campo semântico é uma coisa muito simples, muito suave. Se porventura você ficou com dúvidas em relação ao que é um campo semântico e como se forma um campo semântico, volta o vídeo aí e rever do início, beleza? Bom, tá aqui uma parada que todo mundo já ouviu falar na vida. Sinonímia. E geralmente ela está relacionada com a antonímia. Nós iremos ver sinonímia e, na sequência, antonímia, logicamente. Para iniciarmos essa parte da aula, eu quero que vocês vejam a imagem ao lado, a propaganda de um carro e revista especializado em automóveis. Notem que tem um texto ali no carro que diz assim, ó: rodamos tanto com os nossos carros que em uma mesma viagem conseguimos parar no sinal, no semáforo, na sinaleira e no farol. No texto, os termos sinal, semáforo, sinaleira e farol referem-se a um mesmo aparelho de sinalização de vias urbanas, utilizado para orientar o tráfego. São, portanto, sinônimos. Ou seja, sinonímia é a relação de semelhança de sentido entre as palavras e expressões da língua. Cada um dos termos de sentido semelhante é chamado de sinônimo dos outros termos com os quais se relacionam semanticamente. Portanto, sinal é uma palavra sinônima de semáforo, sinaleira e farol. Da mesma forma que semáforo é sinônimo de sinaleira, sinal e farol. Assim como também a sinaleira é dos demais e o farol também é dos demais. Isso é uma relação de sinonímia. Beleza? Muito simples. Vale lembrar também que os sinônimos nunca apresentam uma identificação completa de significado. Falantes de diferentes variedades linguísticas, por exemplo, podem optar por um dos termos sinônimos e atribuir ao outro um sentido diferente. Em algumas cidades do estado de São Paulo, por exemplo, o termo sinal não é utilizado como sinônimo de aparelho sinalizador das vias urbanas. Esse aparelho é chamado de semáforo. Nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo,
Porém, os falantes não usam semáforo. Eles preferem a palavra sinal, forma reduzida da expressão sinal de trânsito. Quando ao escrever um texto, você procura um sinônimo para retomar alguma ideia ou evitar repetições. Deve garantir que a nova palavra escolhida seja adequada ao contexto do texto que está sendo elaborado. Por exemplo, se estivéssemos elaborando uma redação, seria inaceitável você usar sinal, sinaleira. O correto é semáforo, que é a palavra original que dá o maior significado a ela, que dá realmente o sentido original, o semáforo, beleza? Então, dependendo do contexto, é o que você vai usar. Agora vamos para a próxima. Agora nós vamos ver antonímia. Observe o cartão ao lado. Existem ali 10 pessoas divididas em dois grupos. O grupo de baixo e o de cima. O de baixo denominado fraco e o de cima denominado forte. O que causa uma rápida estranheza ao ver a imagem, ao ler o texto que está escrito na imagem, não é? O que ocorre é que o cartunista Carlos explora os sentidos opostos de forte e fraco para destacar uma situação de desigualdade social. Os fracos, economicamente, carregam os fortes mais ricos. Claro, isso aí, essa interpretação, é o que o cartunista Carlos quer passar. É interessante observar que, fisicamente, que é o que realmente nos interessa, fisicamente a relação que se cria é também de oposição. Surpreende o leitor porque as pessoas consideradas fracas, que estão embaixo, que são chamadas de fracas, são as que têm a força suficiente para sustentar as outras sobre os próprios ombros. Os termos que se opõem neste cartoon são chamados de antônimos, forte e fraco, tal qual alto e baixo, ou magro e gordo, são todas palavras antônimas. E a relação que se cria na imagem também é antônima, porque o que seria forte está sendo carregado, e o que seria fraco está carregando. Então nós temos aí uma dupla relação de antonímia. Antonímia. Ai. Sim, enfim. Próxima aula. Se vocês estiverem escutando vozes extra aí, é porque eu mudei de estúdio, viu, galera? Ou seja, antonímia é a relação de oposição de sentido entre as palavras e expressões da língua. Cada um dos termos de sentido contrário é chamado de antônimo do outro termo a qual se opõe semanticamente. É o que eu estava falando, forte, fraco, alto, baixo, magro, gordo. Bem simples, né? No caso dos antônimos, vale a mesma observação feita para os sinônimos. Nem sempre dois termos têm sentido exatamente oposto, mas podem estabelecer uma relação semântica em um texto, que sugere a oposição de sentidos. Para a próxima agora. Hiperonímia e hiponímia. Você já deve ter notado que existem na língua portuguesa palavras de significado mais abrangente, que nomeiam todo um conjunto de seres, objetos e sentidos. Olha só o exemplo. Veículo. Veículo é uma palavra que o seu sentido, o seu significado abrange trem, abrange carro, abrange ônibus, abrange motocicleta, abrange carroça e todos os demais conjuntos. E todo demais conjunto. Olha só. Se eu falo o trem partiu às 7, eu posso muito bem falar também que o veículo partiu às 7. Da mesma forma é o carro. O carro parte às 7. Eu posso falar o veículo parte às 7. Ou então, eu posso dizer assim, o ônibus sairá da estação rodoviária às 8 horas. Ou eu posso dizer, o veículo sairá da estação rodoviária às 8 horas. Porque a palavra veículo, ela abrange todos os demais. Ela pode substituir dentro de um texto essa palavra. O termo veículo, neste caso, pode ser usado para fazer referência a qualquer um dos termos a ele ligados. Veículo é hiperônimo das demais palavras. A hiperonimia é a relação que se estabelece entre um termo, cujo significado pode ser considerado mais abrangente com relação ao significado de um conjunto de outras palavras com quais se relaciona. Essas palavras, de sentido mais específico, são chamadas de hipônimas. Ou seja, trem é uma palavra hipônima, carro é uma palavra hipônima, ônibus também, motocicleta também, carroça também. E você vai estar se perguntando por que eu botei carroça aí no meio. Porque carroça também é veículo, só que é um veículo a tração animal. Simples assim. Assim como a bicicleta também seria um veículo. Bom, concluindo.
Termo de significado mais abrangente em relação a outros. Hiperônimo. Termo de significado mais específico em relação a outros. Hipônimo. Ok? Veja outros exemplos. Do lado esquerdo do slide, nós temos do lado esquerdo da tabela nós temos hiperônimo e do lado direito da tabela nós temos hipônimo. Ave. Ave é uma palavra que abrange codorna, galinha, peru, pato, fazão e todo o demais conjunto. Ou seja, ave é uma palavra hiperônima em relação às palavras hipônimas codorna, galinha, peru, pato e fazão e todos os demais conjuntos de aves. Tudo que é ave. Da mesma forma, é acontecimento. O que pode ser um acontecimento? O acontecimento pode ser uma festa, pode ser um comício, pode ser uma passeata, pode ser uma reunião, pode ser qualquer coisa que seja assim de fato um acontecimento. Então, acontecimento é uma palavra hiperônima em relação às palavras hipônimas: festa, comício, passeata, reunião e todo o demais conjunto. Da mesma forma, nós temos ali inseto em relação a mosca, pernilongo, barata, formiga, besouro e todo o demais conjunto. E também sofrimento é só um sentimento ali, ó, sofrimento. Ela é hiperônima de dor, de tristeza, de angústia e todo o demais conjunto de sofrimentos ruins. Como que existe algum sofrimento bom? Até que existe. Depende do ponto de vista. Bom, galera, por hoje, nossa aula já fechou aí. Galerinha, por hoje é só. Eu sei que vocês estão com essas carinhas de já acabou, professor. Mas fazer o que, né? Nosso tempo é curto e a gente tem que seguir aí para que vocês não fiquem muito fechados com muita aula de língua portuguesa e pouca aula das demais disciplinas. Beleza? Valeu! Façam a atividade, vocês têm até quinta-feira, ou seja, vocês têm hoje, amanhã e depois para fazer a atividade. São 3 dias. Na quinta-feira eu estarei de volta aí com a correção da atividade. Beleza? Valeu, falou aí. Até quinta-feira. Bons estudos!